Paz e bem, queridos? Amém? Todo mundo bem? Qualquer dia desses eu vou perguntar isso, alguém vai dizer, não está tudo bem. Vai querer vir contar aqui. Eu espero que vocês estejam bem. Como sempre digo, aqueles que não estão bem, fiquem bem. E que todos nós possamos nos sentir cuidados por Deus através dessa conversa. Amém. Eu estava pensando na música, né? Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Chegamos. Não só aqui, mas também aqui, que a gente possa escutar a voz do Eterno. Essa voz do Espírito Santo nos conduzindo e nos guiando a toda a verdade. Não é assim que a Escritura diz? Que o Espírito Santo de Deus nos guia a toda a verdade. Então essa é a minha oração. E eu estou lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 9. Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 9. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Quanto a vocês, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, da mesma forma que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esse texto aqui é conhecido de todos nós. Algum momento da sua vida você fez a oração do Pai Nosso, ou escutou alguém fazendo a oração do Pai Nosso. E eu, crescida na igreja, confesso a vocês que todas as vezes que diziam, vamos terminar com a oração do Pai Nosso, eu pensava, chatão. Porque me parecia uma oração muito distante, mecânica. Eu tinha até a visão preconceituosa de que essa era uma oração que os católicos faziam. Que era uma oração repetitiva, que fazia pouco sentido. Assim como eu sempre tive uma dificuldade de entender por que é que a nossa fé em Jesus parece fazer pouco sentido aqui e agora. O que eu quero dizer é, quando a gente pensa sobre ter fé em Cristo, ser salvo por Cristo, a gente pensa numa realidade vindoura. A gente chama dentro da teologia de escatologia. Então, eu digo que eu creio em Jesus, eu confesso publicamente que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da história, da minha vida, da nossa comunidade. Então, agora, eu fico na expectativa de ir para o céu depois que eu morrer. E é isso. Essa é a fé em Jesus. Não é assim que a gente fala? Crê e será salvo? Confesse que você crê em Jesus e quando você morrer, ao invés de você ir para o inferno, você vai para o céu. Não me assusta, infelizmente, que essa compreensão dessa fé que faz pouco sentido aqui na vida que vivemos agora. Horário do banho da bebê, gente. Celular de manhã é assim. Não me assusta o fato de que o Brasil, quanto mais tem evangélicos cristãos, pessoas que declaram a fé em Jesus, na mesma proporção que aumenta o número de evangélicos, aumenta também o número de violência, aumenta o número de crime, aumenta o número de preconceito. Porque me parece que muitas vezes a fé que nós temos vivido, experimentado, é uma fé do além. Não é uma fé aqui e agora. Não é uma fé que impacta a nossa vida. Não é uma fé que abraça a dimensão da nossa história.
Está fazendo sentido? Quando você pensa sobre ter fé em Jesus e ser salvo por Jesus, o que vem à sua mente? Pensa um pouquinho. O que vem à sua mente quando você pensa em ter fé em Jesus? Dá-me a impressão de que quando nós oramos essa oração do Pai Nosso, nós não temos muito o que fazer ou não fazemos muito com ela aqui no nosso meio, na nossa realidade, na nossa vida, na nossa história. Eu vou dar um exemplo muito atual, que é o exemplo que nós estamos, infelizmente, vivendo hoje no cenário mundial, que é o que está acontecendo da guerra entre Israel e os palestinos. Eu tenho tristeza de dizer que eu já escutei muitos comentários. Yes! O povo de Israel agora vai derrotar o seu inimigo. Eu ouvi comentários de pessoas que confessam que Jesus é Senhor e Salvador e que celebram a morte de crianças, adolescentes, idosos. Porque estão interpretando um cenário de guerra, de dor, de morte, de caos, de destruição, no ali e além. A vingança de Deus. Não sei se vocês escutaram algum comentário assim, mas eu escutei. E eu fico pensando assim, como que deve ser para Jesus Cristo de Nazaré, aquele que diz, eu, porém, vos digo, não amem apenas os seus amigos, amem também os seus inimigos. Se alguém te der um tapa na sua face, do lado direito da sua face, vira o outro lado para que batam também. E se alguém pedir a tua túnica, não dê só a túnica, dê a capa também. Vocês entenderam que era olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, amem os seus inimigos. Então, dá a impressão de que nós interpretamos que crer em Jesus, anunciar que Jesus Cristo é Senhor e Salvador das nossas vidas e da história, significa viver como qualquer outra pessoa, odiando os nossos inimigos, na expectativa de que quando a gente morrer, ao invés de ir para o inferno, a gente vai para o céu. Isso é um completo equívoco. Jesus Cristo não tem nada a ver com essa compreensão, porque a fé em Jesus é uma fé que nos convida a abraçar a realidade da vida, aqui e agora. É fato que o reino de Deus tem essa perspectiva, essa realidade vindoura. A gente não espera o retorno de Jesus? Isso é importante para a nossa fé. Mas o reino de Deus não é uma realidade só do ali e do além. É uma realidade que passa a ser experimentada aqui e agora. Então, a salvação que nós recebemos de Jesus não é só essa história de quando eu morrer eu não vou para o inferno, eu vou para o céu. E aquele que não vem aqui no púlpito e diz, Jesus, e não diz, né, Jesus, você é Senhor e Salvador da minha história, vai para o inferno. A fé em Jesus nos coloca em movimento aqui e agora. É um estilo de vida, um novo jeito de ser. Estão comigo? Está fazendo sentido para vocês? E o Pai Nosso, queridos, é essa oração que Jesus, de forma brilhante, para variar, nos ensina. Para que nos coloque, ou coloque a nossa fé em movimento. Porque antes o Pai que era meu, a gente sempre tem essa interpretação do Pai que é meu, o Pai que atende às minhas expectativas, o Pai que está atento às minhas necessidades, no máximo as necessidades da minha família. Esse Pai que é meu, não é só mais meu, esse Pai é nosso. Jesus tira o nosso olhar, modifica essa nossa fé individual e traz para o aspecto coletivo. O Pai é nosso, o Pai não é só meu.
E é interessante que eu vou pegar 2 partes do Pai Nosso hoje. A gente vai continuar conversando sobre isso. Mas quando a gente diz, venha o teu reino aqui e agora, e seja feita a tua vontade onde? Na terra, como ela é feita no... A fé em Jesus nos coloca em movimento para que a vontade de Deus seja feita aqui na terra, aqui e agora, em nosso meio, como ela é feita no céu. Se a gente parar 5 minutos para discernir a nossa consciência a respeito da nossa relação de fé com Cristo, eu tenho certeza que a gente vai sair pelo menos com meia página assim, de equívocos. Porque, tendo fé em Jesus, o cenário do nosso trabalho não é alterado, o cenário da nossa comunidade de fé não é alterado, o cenário do nosso bairro não é alterado, o cenário da nossa cidade não é alterada. Onde Jesus chega, Ele transforma realidades, mas não é porque é Jesus. Porque toda a autoridade que está sobre Jesus, Ele nos dá. Então, onde a gente chega, as realidades também precisam se alterar. A vontade de Deus precisa se tornar uma realidade, mesmo que incompleta, mas precisa se tornar uma realidade, onde a gente está. Enfim, pensando nisso tudo, a gente precisa entender, queridos, que esse conceito de indivíduo, ele é estranho às páginas das Escrituras. Esse conceito de a minha fé e o meu Deus e eu vou viver a minha fé individualmente é um conceito estranho às páginas das Escrituras, porque a fé em Jesus é comunitária e a fé abraça as realidades da vida. A fé em Jesus precisa abraçar as realidades da vida. A fé que nós temos em Jesus precisa nos trazer resposta para a pergunta: como nós devemos viver aqui e agora? Que tipo de pessoa eu devo ser? E como eu posso caminhar pela vida? Em que caminhos a fé de Jesus me coloca? Em quais caminhos a fé de Jesus não me coloca? Por exemplo, o caminho de celebrar a morte de qualquer vida humana é um caminho que não se encontra com a fé de Jesus, com a fé em Jesus. Não tem como você dizer que segue a Cristo e que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da sua história, ao mesmo tempo em que você celebra a morte de qualquer ser humano. Pode ser ele... pode ter ele uma relação afetiva, pode ser ele um bandido, pode ser o pior tipo de pessoa. Eu estava em um congresso esse final de semana, né, sexta e sábado, e eu escutei uma coisa interessantíssima de um pastor fazendo uma leitura de Jonas. Porque Jonas é um livro que a gente fala, legal, a gente já sabe. O profeta que foi engolido pelo grande peixe e depois ele foi levado para a cidade. Todo mundo conhece essa história desde criança. Mas ele começou a fazer uma provocação que atingiu bem assim, no meio do meu peito, do meu coração. Ele nos disse assim, disse para nós que estávamos acompanhando o congresso. Jonas, quando recebe a missão de Deus de anunciar uma mensagem de amor, de salvação para um povo que era cruel, um povo que era malvado, um povo que era perverso, se recusa e foge. Porque a mensagem de Jonas para aquele povo é: vocês merecem a morte. Vocês fazem mal às pessoas. Vocês são criminosos. Vocês não são dignos de amor e perdão. E Deus diz a Jonas: eu os amo, vá lá e anuncie a mensagem que eu tenho para eles.
eu quero alterar a realidade desse povo. E Jonas foge, então. E aí esse pastor perguntou, o que Deus diria para nós? Enquanto igreja, vivendo a nossa fé. Para nós que nos recusamos, nos dirigir ao nosso próximo, que pode estar aqui sentado em algum banco. Ao nosso próximo que a gente julga não merecedor, que não tem uma vida merecedora de salvação, uma pessoa malvada, egoísta, maledicente. O que Deus diria para nós? Será que não seria a mesma mensagem que ele disse para Jonas? Eu pedi para você ir. Eu pedi para você anunciar o amor que eu tenho por esse povo, sim. Esse povo pecador, esse povo malvado, esse povo violento, mas que eu amo. Da mesma forma que eu te amei, você ainda sendo pecador, eu também amo esse povo. Vocês percebem o quanto a gente chega todo domingo aqui e conversa sobre várias coisas que são importantes, mas que não dão nenhuma ideia para nós de como a gente deve caminhar pela vida? Nós chegamos aqui de domingo e falamos, Deus nos ama, Deus tem uma missão para nós, Deus tem salvação para nós. E aí a gente segue o curso da nossa vida sem se preocupar com essas coisas concretas do nosso dia a dia. A gente segue no conforto de quem sabe que quando morrer não vai para o inferno e vai para o céu. E entendemos que a nossa fé é isso. Mas, queridos, eu preciso te dizer que a fé em Jesus é uma fé que abraça a vida e que nos responde como nós devemos viver aqui e agora, no meio das pessoas que pensam diferente de nós, no meio das pessoas que agem com violência contra nós, no meio das pessoas que vivem de maneiras que a gente acha que não são as melhores. A fé em Jesus nos faz encarar essas realidades. E pensando nisso tudo, nessa grande introdução que eu fiz, a primeira dimensão, a grande dimensão da nossa vida, que a fé em Jesus nos convida a abraçar, mas a gente se recusa, é a dimensão do cuidado com a criação. Quantas vezes, do cuidado com a natureza, do cuidado com o que a gente chama de nossa casa comum, que é o nosso mundo, o mundo criado por Deus. Quantas vezes você escutou falar aqui do púlpito sobre a nossa responsabilidade de cuidado com a criação? Se alguém escutou alguma vez, pode levantar a mão, eu queria muito ouvir. Mais de 2 vezes. Muitos, alguns levantaram e os que são mais antigos aqui na igreja. Mas muitos de nós não encaramos essa realidade que a fé nos coloca para encarar, a fé em Jesus nos coloca para encarar, que é a realidade do cuidado com a criação, do cuidado com a natureza, do cuidado com a nossa casa comum. Eu já disse algumas vezes aqui para vocês que quando Deus nos cria, lá em Gênesis, quando Deus cria o ser humano, a primeira responsabilidade que Ele dá ao ser humano é a responsabilidade do quê? Do cuidado. O ser humano é cuidador na sua identidade mais profunda. Deus nos cria para que a gente cuide das coisas criadas, da natureza, dos animais, do ecossistema. Ele não precisa pedir para a natureza cuidar de nós, porque já faz isso naturalmente, mas para nós precisa pedir. Porque dentro dessa realidade de que a minha fé em Cristo é uma fé que me salva no futuro de ir para o inferno, se a natureza vai ser danificada, se as pessoas vão passar fome porque a terra não produz de maneira justa, se as pessoas vão perder suas casas, perder os seus eletrodomésticos, perder os seus móveis por causa da enchente, por conta da crise climática, o que eu tenho a ver com isso? Eu não sou nem profissional da área de ecologia. Nós não nos responsabilizamos por algo que o eterno Deus nos chama para nos responsabilizarmos.
Faz sentido para vocês isso que eu estou falando? Se Deus deseja que a gente seja humano, se Jesus vem e apresenta um caminho para toda aquela que crê em Jesus, apresenta um caminho de humanidade, de humanização, de se tornar aquilo que Deus gostaria que nós fôssemos, desde o princípio. E ser humano é ser cuidador? Por que é que nós não assumimos a nossa responsabilidade de cuidado com a criação? Eu quero que vocês abram suas Bíblias comigo lá no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 28. Gênesis 1, verso 28. Olha o que diz a palavra de Deus. Depois de ter criado o homem, à sua imagem e à sua semelhança, e também ter criado a mulher, Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Esse texto aqui, por muito tempo, tem sido usado para nos colocar em uma postura de violência com a criação. Porque a gente interpreta que dominar é, beleza, agora eu faço o que eu quiser, para o meu próprio bem, eu uso da maneira que for conveniente para mim, e geralmente quando a gente fala de dominação, a gente já está falando de algo individual, então eu uso aquilo que está ali a meu serviço e à minha disposição para o meu próprio bem. Então, se a minha empresa está fazendo mal à natureza, está de forma direta ou indireta, causando dano a outras vidas, a outras famílias, tudo bem, eu estou ganhando dinheiro, estou conseguindo sustentar minha casa, é capaz da gente ainda dizer, obrigada, Senhor, pelo meu emprego e pelo meu salário muito bom, que sustenta a minha vida e a minha casa. Porque o olhar da nossa fé é uma fé centrada em mim e nos meus. Não é a fé do Pai Nosso. É a fé do Pai meu. Se Deus está me abençoando, não importa a que custo isso esteja acontecendo. Eu nem paro para pensar sobre essas questões. Isso é uma grande e errada interpretação que nós temos das Escrituras. Porque olha lá, no capítulo 2 e no verso 15, olha o que diz. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. As duas passagens se interpretam mutuamente. Então, a dominação aqui não tem esse caráter de violência e de preocupação consigo mesmo. A dominação aqui significa cuidar e guardar, para que todos tenham, para que ninguém precise passar necessidade, para que os recursos sejam distribuídos, para que a vida seja abundante para todos. Então, esse nosso olhar sempre individualizado é um câncer na vida da igreja. É um câncer na nossa vivência de fé em Jesus. Porque a fé em Jesus é comunitária. A fé em Jesus é uma realidade que se vive na coletividade. É por isso que, em meio a tantos desafios, a gente continua aqui, acreditando na comunidade. Essa fé que se vive sozinha e em casa é uma fé deficitária. É uma fé incompleta. É uma fé que não nos permite experimentar aqui e agora o que significa fazer parte do reino de Deus. Tirem da cabeça de vocês essas expectativas de que seguir a Cristo significa ter a Deus para atender os meus sonhos, os meus pedidos, os anseios do meu coração, que só conseguem ter olhar sobre mim mesmo e sobre a minha família. Seguir a Jesus não tem a ver com isso. Do contrário, a minha preocupação é que a vontade de Deus seja feita na terra,
criação, natureza, casa comum. Ao meu redor, na vida das pessoas que estão ao meu redor e daquelas que estão mais distantes de mim. E na minha vida também, na minha casa, na minha história. A preocupação é coletiva, ela não é individual. Tem um exemplo que eu acho terrível. Vocês já devem ter feito isso, porque eu já fiz. Eu não sei se vocês fizeram da mesma forma que eu, mas eu me lembro de uma vez passar nas ruas de São Paulo. Estava uma chuva, eu dentro do carro, de boa, né? Com o ar-condicionado ligado. E aí eu vi uma série de pessoas em situação de rua, sem roupa apropriada para aquele tempo. E com muita euforia, tentando salvar o pouco que eles tinham, que estava sendo levado pela chuva. E na hora, eu não lembro quem estava comigo, mas eu tive o pensamento seguinte, a fala seguinte: olha só, por isso que a gente tem que ser grato. Porque nós temos carro, nós temos teto. Então a gente olha para a desgraça alheia, e ao invés de se compadecer da desgraça alheia, como um irmão nosso, do nosso filho, do nosso pai, nós encontramos na desgraça alheia a gratidão, porque nós não passamos por isso. Que fé é essa, gente? Que Cristo é esse que nos permite ter uma fé tão egoísta, tão egocêntrica, tão individualista? Uma fé que está só preocupada em se livrar do fogo do inferno. Uma fé que não tem os olhares alterados aqui e agora, para a realidade que está posta diante de nós, para a realidade que Jesus se compromete em alterar, e se compromete tanto que é morto por um crime político, incomoda tanto porque altera as realidades aqui e agora. Jesus fala: chega, vamos sair aí dos templos, porque tem gente precisando de ajuda agora. Tem gente precisando experimentar a salvação agora. E nós estamos preocupados com essa fé individualista, que está sempre pensando em se livrar do juízo de Deus, e pouco se importa com a vida. É por isso que a realidade do nosso bairro não é alterada pela nossa presença. Deus me perdoe se eu não estiver falando a verdade, mas a minha leitura é essa. Nós estamos preocupados com a nossa própria vida. Quando Jesus diz: se você quiser ganhar a vida, não se preocupe com ela. Mas quem quiser e se preocupar demais com a sua própria vida, vai perdê-la. Vai perdê-la. Qual tem sido a nossa leitura do mundo? Qual tem sido a leitura da nossa fé no mundo, na história? Ter uma fé medíocre é se preocupar apenas consigo. Ter uma fé genuína em Jesus é se preocupar em participar do que Deus está fazendo na história. E o meu desejo, queridos, é que a gente tenha uma fé tão inabalável, que abraça todas essas realidades desconfortáveis da vida, que se comprometa com as realidades da vida, da história, e que manifeste a presença do reino de Deus aqui e agora, que sim, será plena no ali e além, mas que começa aqui e agora, dentro de nós, ao nosso redor, na história. É isso que Jesus faz e é isso que Jesus nos convida a fazer. Quando a gente olha aqui para os Salmos, nós vamos perceber que os salmistas, quando olham para a criação, quando olham para a natureza criada, eles dizem: eleva os olhos para o monte de onde virá meu socorro. Eles contemplam, eles percebem a beleza do Criador, eles até se responsabilizam na criação, no cuidado dessa criação. Mas eu tenho a impressão de que quando a gente olha, os pensamentos que vêm à nossa mente são:
Nossa, isso aí daria uma bela de uma construção. Nossa, podia usar esse espaço aí para fazer alguma coisa. Quando a gente nem olha, né? Passa despercebido. A gente está preocupado em juntar os nossos dinheiros e trabalhar dia e noite, ignorando a nossa família, ignorando as pessoas que estão ao nosso redor, para que a gente tenha o dinheiro para construir a casa dos nossos sonhos, para ter o carro que a gente sempre quis, para comprar as roupas da loja que eu gosto. Que fé é essa? Não estou dizendo que isso é errado, mas a gente bota o nosso coração nisso. Pelo amor de Deus, como que a gente consegue compactuar isso com Jesus? Como a gente tem coragem de dizer que segue a Jesus, sendo que as nossas preocupações são essas? Quanto que eu vou acumular esse ano? Quanto que eu vou investir esse ano? Enquanto eu olho para uma pessoa que está juntando os trapos no meio de uma enchente, e eu falo, graças a Deus, Senhor, obrigada, porque o Senhor é fiel comigo. Não sei se faz algum sentido na cabeça de vocês, mas de coração, para mim não faz. Existe um interesse somente nas coisas do alto, nas coisas celestiais, que são a salvação da alma e ir para o céu. Nesse tipo de cristianismo, de fé cristã, existe uma forte tendência de ver a natureza nada mais do que uma prova clássica de que Deus existe. Olha lá o que Deus criou. E a gente para por aí. A natureza se tornou uma prova meramente acadêmica de que Deus existe, mas que não tem valor em si mesma. E aí, eu faço a mesma pergunta para vocês que eu fiz para mim enquanto eu pensava essas questões. Como é que a gente tem coragem de dizer que nós amamos a Deus quando desprezamos as coisas que para Ele são preciosas? Pensa na sua família, no seu filho, no seu esposo, na sua esposa, namorado, namorada, alguém que você ama. Pensa numa coisa que essa pessoa amada gosta muito. Tem carinho, tem apreço. Agora, se imagine dizendo para essa pessoa amada, eu te amo. Pega aquilo que ela tem carinho e apreço e taca fogo. Joga no lixo. Passa reto. Como nós dizemos, Senhor, eu te amo, mas me desculpe, aquilo que é caro, que é precioso, que foi feito por amor a nós, inclusive, pelas tuas mãos, não faz parte da minha história, do meu interesse, da minha responsabilidade. E tem outra compreensão, caminhando para o fim, de que eu já escutei isso, e pode já ter passado na sua mente. Ué, se no final dos tempos Deus vai destruir tudo, para que eu vou ficar me preocupando em cuidar de natureza? Olha o equívoco. Tem muitas coisas que a nossa compreensão humana não consegue absorver. A gente precisa entender, Deus não cabe na nossa consciência humana. As realidades da fé, de maneira plena, não cabem na nossa consciência humana. Mas olha isso aqui que diz em Apocalipse 11, 18. Então veio a ira do Senhor e o tempo de serem julgados os mortos, e o tempo de dares recompensas aos teus servos, os profetas e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes. É o tempo de destruíres os que destroem a terra. Olha o que é narrado em Apocalipse, a destruição para aqueles que destroem a terra. Precisa de alguma coisa mais clara para revelar que a vontade de Deus para nós, seja feita a sua vontade assim na terra como no céu. A vontade de Deus para nós é que a gente manifeste cuidado na criação.
precisa de mais alguma coisa para fazer a gente entender que é nossa responsabilidade, enquanto discípulos e discípulas de Jesus, acolher, cuidar, guardar toda a criação de Deus e se compadecer e abraçar a realidade daqueles que sofrem por conta do nosso descuido. Porque tem gente que sofre. Para quem não sabe, eu estou plantando uma igreja presbiteriana independente do Brasil, lá na cidade de Indaiatuba, que é uma igreja que deseja amar a Deus no cuidado da natureza. Isso me emociona. Nascida na igreja, eu nunca escutei falar sobre isso. E Deus foi despertando o meu coração para essa realidade da vida que a gente não abraça. Então Deus nos levou, lá tem um parque ecológico que tem mais de 15 quilômetros de extensão. Deus nos levou para o sul do parque, o lado mais feio. E lá nós encontramos as crianças, adolescentes e famílias que vivem no bairro Tancredo. De uma forma assim, completamente inesperada. Fui fazer um atendimento pastoral com um adolescente. Quando eu cheguei no lugar que nós íamos nos encontrar, porque ele gosta de jogar basquete, então nada melhor que um atendimento pastoral jogando basquete. E a única quadra que tinha disponível era essa quadra lá no Tancredo. Não tinha nem o aro do basquete, porque as crianças roubam para terem o que comer. Estou falando de Indaiatuba, uma das cidades mais ricas do Brasil. Então, quando eu estava jogando basquete com esse menino, essas crianças chegaram: tia, a gente pode jogar com vocês? E eles começaram a jogar. E eu fui me aproximando deles semana após semana, porque isso é ser igreja, isso é missão de Jesus, para todos e todos aqueles que seguem a Ele. Fui me aproximando para escutar as histórias, não para falar: você tem que ser salvo, que senão você vai para o inferno. Eles já escutam isso aos montes. E a realidade deles não é transformada por conta disso. Entendam, nós precisamos falar sobre isso. Arrependimento dos nossos pecados. Salvação em Cristo Jesus também no ali e além. Mas nós não podemos desprezar a nossa responsabilidade com a vida que acontece aqui e agora. E essas crianças começaram a dizer assim para mim: ah lá, minha mãe está ali, ela está usando droga. E à noite ela vai vender o corpo. E seu pai, cadê? Meu pai me espanca, me tiraram da minha casa e me mandaram para o abrigo, né? Para casa transitória. E um dia eu voltando, vou chorar. 2 crianças viraram para mim e disseram assim: tia, por favor, a gente pode ir para a sua casa? Eu tinha vontade de levar. E eu brinquei: vocês estão querendo ser meus filhos? E eles olharam para mim e disseram sim. A gente quer uma mãe. A gente quer que você seja nossa mãe. Como que eu olho para essas crianças que estão sofrendo aqui e agora e digo para eles assim: você precisa aceitar Jesus agora para você não ir para o inferno ali além. Ou digo: Deus está cuidando de você, enquanto elas não têm um pedaço de pão velho para comer. Não faz sentido, queridos. Enquanto a casa deles, uma cama que nem um cachorro, talvez de rua, durma. A casa deles é desmoronada por qualquer chuva mais forte que venha. Chuva e catástrofes causadas pelo nosso egoísmo, causada por essa fé individualista que não se compromete nem com o cuidado do outro, nem com o cuidado daquilo que Deus criou. Como nós podemos? E aí, quando alguma catástrofe acontece, a igreja se levanta. Vamos lá, precisamos de doação de roupa. Isso é muito bonito, mas tinha coisa para fazer antes. As pessoas não precisavam perder o pouco que elas têm.
A igreja sempre chega atrasada, porque está preocupada consigo mesma. Porque não se compromete com as realidades que estão nem tão longe do nosso lado. A nossa fé, queridos, precisa abraçar a vida, porque Jesus abraçou a vida. E abraçou a vida tão forte que morreu numa cruz. Por mim, por você e por todos esses. E é nosso papel apresentar esse Pai que é nosso e manifestar a presença do reino de Jesus, que transforma realidades aqui e agora. É nosso papel fazer com que a vontade de Deus seja realizada aqui na terra como é no céu. Não pela nossa capacidade, mas pela misericórdia de Deus. Por isso eu queria muito, muito mesmo, que vocês fizessem esse compromisso agora. Esse compromisso com Jesus, o autor da nossa fé. Mas esse compromisso um com o outro, todos os que estão aqui, os que não estão aqui também. O compromisso com esse bairro que a gente não conhece. Nós estamos há 68 anos aqui e nós não conhecemos as pessoas que moram nessas casas. Nós não sabemos das dores, das intrigas, das necessidades, dos problemas. Eu queria que vocês fizessem esse compromisso, e eu faço esse compromisso com vocês também. E que a gente dissesse assim para o Senhor nosso Deus: eis-nos aqui. Eis-me aqui, envia-me a mim. Envia-nos, Senhor, de uma forma que a nossa fé abrace todas essas realidades da vida. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Que a gente possa sair daqui pelo menos com um início de conversa. Deixa essas palavras ecoarem no seu coração. A conversa não terminou, ela vai continuar. Mas ela começou, tem um belo ponto de partida. Para a gente repensar a nossa fé. E a partir de hoje, firmarmos o compromisso de manifestar a presença do reino de Deus aqui nessa cidade. Nas nossas casas, nos nossos lares, nos nossos trabalhos. Para que a vontade do eterno, nosso Deus, seja feita em nosso meio, como é feita no céu. Amém.